As denúncias e reclamações contra as companhias de telefonia móvel, segundo as quais não atendia aos usuários, ou melhor, não atendem aos usuários, que resultaram na concessão de liminares proibindo a venda de chips e, mais recentemente, a resolução da própria Anatel, proibindo em todo o Brasil que pelo menos 4 companhias ficassem durante 15 dias sem vender os chips, já são graves demais pelo que representa de lesão aos usuários. Imagine, você assinante, a denúncia agora da própria Anatel contra especificamente a TIM, segundo a qual a imprensa publicou na semana que passou, a TIM deliberadamente está interrompendo as ligações feitas por nós, usuários, para com isso obter ainda mais lucro do que o que já obtém. É de uma gravidade, é de uma desonestidade tão grande que eu pergunto à própria Anatel, e o que fazer diante de lesão tão grave como esta ao consumidor? Enquanto isso, a TIM continua gastando milhões e milhões de publicidade todos os dias, no horário nobre da televisão, inclusive com o seu presidente do conselho agora, querendo restabelecer a imagem dessa companhia. Devia ser proibido a publicidade, devia ser preso aqueles que estão lesando as pessoas, porque se eu subtraio de alguém, qualquer que seja o bem, eu vou para a cadeia. Qual a diferença entre um descuidista que bate uma carteira e o presidente do conselho de uma companhia que deliberadamente, segundo a Anatel, não sou eu quem está dizendo, está interrompendo as ligações para lucrar mais do que isso? Fica esta pergunta para que a Anatel e a Justiça respondam aos usuários. Quanto custa Fortaleza? E o que ela tem para pagar? Isso mesmo. Qual é o custo da cidade de Fortaleza e de quanto o Tesouro Municipal dispõe para que o futuro prefeito possa fazer as suas realizações que começarão a ser prometidas já já na televisão. Com esse tema, nós abrimos a partir de hoje uma série de 4 programas com a participação do secretário de Finanças do município, Alexandre Cialdini, para sabermos quanto custa Fortaleza e quanto Fortaleza dispõe para gastar. Estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET, em rede pública de televisão cearense. E para nos ajudar a entender essa problemática sobre os custos financeiros de uma cidade como a nossa, nós temos hoje a participação do secretário de Finanças do município, o doutor Alexandre Cialdini, que vai nos ajudar a entender do que se compõe, quais são as rubricas, de onde vêm os recursos para um orçamento de uma cidade como essa. Para debater com o doutor Alexandre Cialdini, nós temos as participações dos nossos colaboradores. O professor Rômulo Leitão, que está de volta aqui, depois de 30 dias ausente e merecidas férias, e também o professor Rui Martinho Rodrigues, que semanalmente nos ajuda aqui a refletirmos sobre os vários problemas dos temas aqui propostos. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo. Já voltamos com mais uma edição do programa Visão Política. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET, rede pública de televisão cearense. Para você, assinante que ligou agora, o programa tem hoje a participação do nosso convidado, o secretário de Finanças do município de Fortaleza, o doutor Alexandre Cialdini. Com ele, nós abrimos a partir de hoje uma série de 4 programas, portanto, pelas próximas 4 semanas, o assinante vai ter pela primeira vez a oportunidade de compreender de quais rubricas, quais são as transferências, quais as fontes, quanto Fortaleza arrecada, ou seja, quanto custa Fortaleza mensalmente para o fortalezense e quais as disponibilidades de recursos que dispõe o Tesouro Municipal para fazer jus aos investimentos, às despesas. E por que iniciamos esse programa? Porque daqui a pouco o assinante vai começar a ser bombardeado em sua casa todas as noites, pela televisão e pelo rádio, com promessas. E nós vamos fazer aqui uma diferença entre o que são promessas
e o que são propostas, porque uma política pública, me ensinou o professor Rui Martinho Rodrigues, precisa responder a 3 perguntas. Quanto custa? De onde vem o dinheiro? E quem vai pagar? E é por isso que nós trouxemos aqui o secretário de Finanças para nos ajudar a entender um pouco mais. O tema de hoje é financiamento da cidade, tributação e arrecadação. Nós vamos saber do que é que se compõe, portanto, a tributação de Fortaleza, agradecendo desde já ao secretário Cialdini pela sua participação. Secretário, receita tributária própria, financiamento da cidade, tributação e arrecadação. Quanto custa Fortaleza? Bem simples. E quanto Fortaleza tem para gastar? Bom, obrigado, Arnaldo, pela companhia aqui do programa, pela companhia dos colegas aqui presentes e pela oportunidade que a gente vem tendo, que a gente vai ter no decorrer desses 4 programas. Eu acho que isso é uma proposta, né, já falando em aspecto bem programático, isso é uma proposta bem interessante, que eu acho que nenhuma TV do Ceará até hoje fez um programa que levasse ao nível, né, uma discussão bem mais abrangente sobre o financiamento da cidade. Bom, em termos objetivos, o próximo prefeito ele terá um orçamento de 5,1 bilhões aproximadamente, né? Nós temos um orçamento que tem exatamente essa distribuição que você começou a falar. Ele é basicamente dividido pela contabilidade governamental em 2 grandes agregados, a receita corrente e a receita de capital. Dentro da receita corrente, você tem uma subdivisão, que essa é a receita tributária própria e as transferências. Fortaleza é uma cidade extremamente dependente de transferências constitucionais, voluntárias e obrigatórias. Esse é o grupo que forma as transferências. E no âmbito da receita tributária própria, uma cidade que tem desafios grandes ainda, mas tem um processo de elasticidade que pode gerar incremento de receita sem aumentar a carga tributária específica, né? Nós temos essa componente. Inclusive, isso vem acontecendo agora. Nós temos tido um incremento em torno de 17% real. A receita tributária própria tem crescido muito mais do que o crescimento do FPM. Aliás, preocupante ultimamente o crescimento do FPM. Nós tivemos uma queda esse mês de julho de 15,26% do FPM e no acumulado do ano, de janeiro a julho, comparado com o mesmo período, 0,07% apenas. O FPM, só para o assinante saber, é o Fundo de Participação do Município, que é uma das transferências correntes, assim chamadas, que o governo constitucionais, o governo federal transfere para os municípios com base na arrecadação central. Isso. Então, em termos gerais, o próximo prefeito ele terá exatamente a administração, a gestão de 5,1 bilhões, né? Esse recurso dividido em receita tributária própria e transferências. Me preocupa o grau de vinculação de receita dos vários entes federativos, particularmente dos municípios. E eu gostaria de saber qual é a parcela desse orçamento que é vinculado, digamos, tantos por cento tem que ser gasto com saúde, tantos por cento tem que ser gasto com educação. Além disso, o que é que já está comprometido? Qual é o comprometimento com o pessoal? Essa disposição de gastos que, de certo modo, engessam a administração. Eu gostaria de ter um retrato disso, especificamente de Fortaleza. Bom, essa pergunta me reporta a seguinte situação, para exatamente essa discussão que o Arnaldo está querendo fazer e os candidatos têm uma sedimentação posta, não é? E aí me vem à memória um grande autor de finanças públicas chamado Richard Musgrave, que ele dizia o seguinte: se nós pudéssemos economicamente departamentalizar a ação do Estado, nós teríamos 3 funções: alocativa, redistributiva e estabilizadora. Num país federativo como o nosso, os municípios têm pouco grau de fazer a totalidade dessas políticas públicas. Então, a alocativa, essencialmente, é uma função orçamentária do município, onde ele define usos e fontes, origens e aplicações de recursos. E a distributiva se dá exatamente nas políticas setoriais, nas políticas públicas que os municípios podem fazer. No nosso caso, no nosso modelo federativo, nós temos um grau de vinculação muito grande, não é? E rígido, professor, porque nós temos que obrigatoriamente comprovar o gasto de 25% com a educação. Esse é um processo, do ponto de vista orçamentário, de vinculação com
a receita líquida e transferida, que é a base de cálculo, que tem que ser repensado no Brasil, do ponto de vista do orçamento. Isso subtrai à administração a possibilidade de realmente administrar suas finanças. Torna complicado e mais ainda, professor, porque então, são nesse 25% de educação e quanto de saúde? 15% com a saúde. Isso é o que o marco regulatório da regulatório base tributária e cálculo constitucional isso. determina. Exatamente. Ou seja, 40% da receita é imexível. É um pouco mais, porque saúde você tem que aplicar bem mais do que 15%. Exatamente. Chega quase a 23%. Isso mesmo. Então, você tem o denominador dessa equação é a receita líquida e transferida. Ou seja, o que é isso aí? Total da receita tributária, mais as transferências, menos as deduções que, por exemplo, vai para a Previdência. Então, esse denominador compõe para a educação 25% e 15% para a saúde. Né? E no caso da saúde, nós temos um percentual bem maior. Fortaleza é o município que mais gasta em saúde do Brasil, pela alargada estrutura de rede hospitalar que se tem, alargada só estrutura com saúde de e postos. educação vão 48%. 25 mais 23 seriam 48. 25 mais 25. A gente pode dizer 50%. que até 50% se tem gasto com saúde. Nesse componente aí também, óbvio, tem que ter o gasto de pessoal. Então já leva-se boa parte desse componente com gasto pessoal. Que é outra vinculação. Você não pode ultrapassar também um determinado limite. É o teto, limite. né? Como é que está o gasto de pessoal em relação ao teto? Veja, essa é uma pergunta que sempre me fazem. Nós estamos abaixo do limite de alerta. Eu chamo limite de alerta porque nós temos 3 índices, professor. O primeiro é o limite legal, que é 54% da receita corrente líquida. Depois é o limite prudencial, que é 51,30%. E o limite de alerta é o limite que eu chamo quando atinge 90%, que o Tribunal de Contas, por exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele é obrigado a definir, a estabelecer o start. Então é 46,8%. Nós estamos com um limite inferior a 46,8%, que é o limite de alerta. Ou seja, do ponto de vista da LRF, o cumprimento está tranquilo. Entretanto, ele não pode desvincular-se, Arnaldo, das outras vinculações que a gente tem, com saúde e educação. Nós poderíamos estar bem mais tranquilos se essa vinculação com saúde e educação não fosse tão alargada. E no decorrer do histórico aí de 8 anos, nós temos investido acima dos 25% em educação. Isso já atestado pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Ou seja, essa é uma discussão que também os candidatos precisam levar em consideração. Ou seja, só para complementar, todas as condições que estão postas para um processo de discussão eleitoral têm que perpassar pela necessidade também de se discutir a vinculação dessas verbas orçamentárias do gasto. Secretário, a gente fala muito, o Arnaldo começou falando, sobre fundo de participação dos municípios. Na verdade, tudo que se arrecada no município. Né? Não existe Estado nem União, que são duas ficções jurídicas. E o FPM nada mais é do que um retorno de um percentual do que se arrecada de PVA, de imposto de renda, no âmbito do município de Fortaleza. Eu lhe pergunto o seguinte, o senhor falou que houve uma diminuição do percentual de repasse. Isso tem alguma ligação direta com a crise mundial, a de 2008 e essa outra crise que teve agora em 2011? Existe uma relação direta? A gente sente os efeitos dessa crise aqui no município de Fortaleza? Excelente pergunta e dá uma oportunidade também para a gente fazer uma explicação o mais didático possível. Todos os regimes federativos, eles são montados na sua base nos sistemas de transferências. É uma das maiores características, né? E, aliás, é muito estudado hoje por um pesquisador canadense, eu tive a oportunidade de ser aluno dele, chamado Richard Baird. Então, o Baird, ele estabeleceu a modelagem desse sistema de transferência. O Brasil tem uma relação muito descentralizada com esse sistema de transferência. Ou seja, o nosso país tem uma vinculação ainda descentralizada e incondicional. Ou seja, nós podemos gastar com o que quisermos. Entretanto, esse nível de vinculação torna os municípios e os estados menos desenvolvidos extremamente vulnerável a essas crises financeiras internacionais. Ou seja, para o governo segurar a economia, ele tem que conceder subsídio. Ao conceder subsídio, ele vai conceder nos principais tributos da União, quais sejam... Ou renúncia fiscal, né? Ou renúncia fiscal. Quais sejam IPI e imposto de renda. 22,5%
da receita líquida do IPI e do imposto de renda compõem o fundo de participação dos municípios, que é dividido em 2 formatos, um para as capitais e outro para as cidades não capitais. No caso das capitais, o que tem como fundamento é o inverso da renda per capita do Estado e diretamente proporcional à população. Ou seja, nesse sentido, Fortaleza é a mais prejudicada cidade quando tem um incentivo fiscal sobre o IPI e o imposto de renda. O nosso coeficiente, por essa fórmula, é 12,5%. Nós somos a maior cidade, maior do que Salvador, maior do que Recife e Salvador, as duas em média 8,5%. O estado mais beneficiado é Bahia, porque para o cálculo do estado, na origem do seu nascedouro, 5% compõe a área geográfica. Então, é pobreza e população, 2 variáveis que acabam afetando. E sempre criar uma crise financeira internacional, nós somos os mais prejudicados. Só para você ter uma ideia... Somos campeões aí. Somos campeões. Pobreza e população, Exatamente. Nós estamos aí. Exatamente. Eu não queria ser campeão, mas somos medalhas de ouro. Nós não queríamos ser campeão. Eu preferia ser bronze aí. Isso. Então, já que estamos nas Olimpíadas. Então, assim, nesse caso especificamente, o que é que nós temos que fazer como exercício? E o que a gente tem discutido desde o início? Nós temos que abrir um amplo debate com a população sobre o financiamento da cidade. Não dá para que a gente esconda, daí a importância do programa, da oportunidade que o Arnaldo está nos dando, dessa necessidade, ou seja, sempre que houver uma crise financeira internacional, nós vamos ser prejudicados. Em 2009, só para você ter uma ideia, nós perdemos 47 milhões de FPM. E a perda está se anunciando agora também, se nós não tivermos um processo de recuperação macroeconômica. Só para ter uma ideia, 47 milhões você constrói quantas escolas base, modelo assim? Deve ser um... Olha, há um preço de 17 mil cada escola. 17 milhões. 17 mil o preço da construção básica, 17 mil cada escola, dá uma cidade, é uma pequena cidade aí do Ceará que você consegue construir. Né? Muitas cidades, se você for contemplar uma residência de baixa renda... Não, ele falou escola. Ele falou escola. Aquela escola padrão. Você falou de moradia. Padrões MECs, né? Escolas padrões 3. MECs. Isso, exatamente. Então você tem aí o quê? Cerca de... 8 escolas. 8 escolas. Né? 8 escolas padrões MEC. Padrão MEC, que é uma escola... Que é uma escola com laboratório, quadra, com laboratório, quadra, exatamente. Bom, deixa eu fazer aqui um rápido intervalo. E quando nós voltarmos, eu quero colocar para nós discutirmos, que o secretário nos diga, por exemplo, do que compõe a receita própria de Fortaleza e quanto cada um desses tributos proporciona em arrecadação para os cofres municipais, estabelecendo uma relação, quanto, por exemplo, financiam a saúde, o IPTU, o ISS, só para nós termos uma ideia. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Se você é assinante, ligou agora. O programa recebe hoje, para uma série de 4 programas, porque estamos abrindo esta semana, o secretário de Finanças do município de Fortaleza, Alexandre Cialdini. Estamos discutindo, doutor Alexandre, quanto custa Fortaleza e quanto Fortaleza tem para gastar, ou seja, para fazer jus às responsabilidades que terá que fazer. Estamos em ano eleitoral, temos 10 candidatos, promessas não faltam, tem para torto e a direito, para usar a expressão bem ao nosso gosto, e é importante que você, assinante, que ainda não sabe em quem votar, estabeleça, a partir das condições financeiras da cidade, critérios para a sua opção de voto. O tema hoje, que abre essa série de programa, é o financiamento da cidade, tributação e arrecadação. Eu deixei no ar, secretário, no encerramento do bloco anterior, a colocação para que o senhor nos diga aqui agora. O senhor já falou das transferências, né? Corrente líquida, os tributos que compõem a chamada receita própria, a arrecadação do município.
quais são esses tributos, além do IPTU e do ISS, quais são os outros, enquanto importam em arrecadação, para a gente começar a estabelecer paralelos, o que é que esses tributos são capazes de financiar em termos de serviços. Porque daqui a pouco nós queremos saber quanto custa o JF, quanto custa o lixo, só para citar dois, assim. Então, em princípio, para que a gente tenha noção, as noções de grandeza, não é? A receita tributária própria representa apenas cerca de 30% da receita total do município. Então, só para Ou seja, dos 5,1 bilhões previstos no orçamento para o próximo ano, que é o que o futuro prefeito vai dispor, essas receitas próprias representam apenas 30%. 30%. Ou seja, 1,6 bi. 1,6 bi, 1,5, 1,6 bi. Isso se aproxima de uma média ou de uma mediana em relação a outros municípios, digamos, comparando com Recife, Salvador, que são Belém, que são cidades não muito diferentes. Elas têm quanto do total do orçamento como receita própria? É razoavelmente isso também, principalmente as cidades que estão no Nordeste. Quando você vai para uma analogia com Curitiba, com Belo Horizonte, aí nós estamos abaixo. Mas dentro do Nordeste, nós temos esse grau de relação. Ela é muito próxima, há uma proximidade muito grande. Mas é importante ressaltar que nós somos ainda muito dependentes. Entretanto, a partir de 2003, com a edição da Lei Complementar 116, nós tivemos um ponto de inflexão dos municípios, onde gerou a possibilidade e a capacidade dos municípios melhorarem bastante a arrecadação do ISS, que é a principal fonte de receita dos municípios. Só para o telespectador ter uma ideia, a arrecadação do ISS em 2011 foi 450 milhões. Nesse campo do ISS, onde nós auditamos e fiscalizamos e gerenciamos 40 segmentos que estão previstos na Lei Complementar 116, dentro desses 40 segmentos, 183 serviços, nós temos adotado uma série de medidas e essas medidas precisam ter sustentabilidade para que a arrecadação possa ter um incremento. Então, melhoria do planejamento fiscal, as ações fiscais de forma continuada, a implantação da nota fiscal eletrônica, integração com a base de dados com a Secretaria da Receita Federal. Nós tivemos agora a formalização de um convênio extremamente importante, onde nós estamos migrando a base de dados do documento de operações imobiliárias, da DIRF da Receita Federal. Então, essas ações têm gerado esse incremento. Então, isso nós temos aproximadamente, 455 milhões de arrecadação de ISS. A segunda fonte de receita é o IPTU. O IPTU que também precisa participar de uma discussão aprofundada com a sociedade de Fortaleza, de como ele pode financiar as políticas públicas, a defasagem que está o valor do IPTU em relação às políticas públicas e o próprio valor do imóvel, que vem tendo valorizações recorrentes, mesmo com essas duas crises, né, nesse intervalo aí de 8 anos, mas os imóveis se valorizaram muito na cidade. É preciso ter uma discussão muito abrangente sobre esse tributo, porque o valor venal está muito abaixo do que o valor de mercado. Esse é um problema. Todos os dias, sem querer lhe interromper, tá, mas já interrompi, todos os dias, a televisão e os jornais mostram que o metro quadrado ali do Meireles, ou seja, da Praça Portugal até a Beira-Mar, é um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Está hoje em torno de R$14 mil. Ou seja, um apartamento ali, por menor que seja, não custa menos de R$3 milhões na Beira-Mar. Quanto é que paga de IPTU? Não sei se o senhor tem esse número de cabeça, só para que o cidadão tenha uma noção da defasagem que o senhor se referiu do IPTU. Quanto alguém que mora num apartamento de 100 metros quadrados na Beira-Mar, que deve custar hoje, repito, 100 metros vezes 14, 2 milhões, 1 milhão e meio. Quanto paga de IPTU ano? Arnaldo, há uma variabilidade muito grande, até de rua para rua. Na mesma rua há uma variabilidade muito grande. Mas nós chegamos a ter casos em que o valor venal que está inscrito do lado esquerdo do boleto do contribuinte, ele chega a ser 8 vezes menor, 9 vezes menor do que o preço de mercado. Então, há metro quadrado em Fortaleza que ainda tem um valor inferior a R$5, né? Como o caso da Aerolândia, como é que é o caso, inclusive, de áreas da Parquelândia, áreas
na proximidade e no entorno da Bezerra de Menezes. Então, é preciso ter uma discussão sobre esse assunto. Esse aspecto relacionado à tributação patrimonial, especificamente do IPTU, é uma questão que ela é de ordem nacional também. A arrecadação total do IPVA é maior do que a arrecadação do IPTU. Ou seja... A gente não vê ninguém fazendo campanha contra o IPVA. Eu acho que o IPTU... Sempre, eu trabalho com isso também, você sabe. Eu nunca vi nenhuma passeata contra o IPVA, eu só vejo contra o IPTU. As pessoas, quando aumenta o IPTU, ninguém quer. Mas IPVA, ainda bem que fica metade. Eu nunca vi a OAB, e aí eu chamo a atenção agora, porque a OAB também está aí em plena eleição. Eu acho o IPVA para novembro. Eu nunca vi a OAB entrar com uma ADIM contra o preço do IPVA. Mas todas as vezes que a Prefeitura pensou em mudar a planta de valores do IPTU, a OAB entrou com uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, segundo a qual, para não deixar subir o IPTU, porque o IPTU ia prejudicar os mais pobres. E não é verdade. Tem uma isenção, queria até perguntar à secretária, a faixa de isenção é 20 e poucos mil reais e tem um percentual grande, né, de pessoas. A faixa de isenção hoje está acima de 26 mil reais, é uma faixa extremamente alargada. Tendo em vista que a planta está defasada. Está defasada, você com certeza encontra imóveis no valor de 130 mil, 140 mil reais, 150 mil reais, que está na faixa de isenção. Então, assim, pelo contrário, não é? A revisão da planta, a readequação da planta, ela é uma forma de fazer redistribuição de renda. Entendeu? Pior é você deixar o imóvel inerte, a terra inerte, sem valoração, você está exatamente gerando um processo de contratação. Então, isso precisa ser discutido por quê? Em 2011, nós arrecadamos apenas 174 milhões de IPTU. Tá? 2011. Em 2011. Arrecadação 174 total. Milhões, só para a gente ter uma ideia. Quanto é que custa o IJF hoje? 260 milhões. Ou seja, o IPTU de Fortaleza só paga pouco mais da metade do custo do IJF. De um, o Frotão. Este que é o principal hospital de referência que atende ao estado do Ceará, diga-se de passagem, e a vários estados do Nordeste, que muita gente vem se tratar aqui queimado e tudo. Deixa eu fazer só uma provocação aqui, o secretário. Não vai acontecer isso, porque eu acho que você agora termina seu ciclo de secretário, 8 anos, tá bom demais, né? Mas se o prefeito chegasse no segundo dia de governo, depois do... Se Aldinho, eu quero fazer outro IJF, de onde é que tirava o dinheiro? Não tenho a mínima ideia. Porque tem gente prometendo. Tem gente prometendo. Tem um candidato prometendo fazer um outro IJF aí. É porque eu digo, a dificuldade é essa. Eu já falo do Hospital da Mulher, tem uma dificuldade de custeio. Vai ter uma dificuldade de como é que vai custear o Hospital da Mulher, já que já está no limite. Então, você falar de outro hospital... Eu quero aqui aproveitar, Ruiz, já que estamos falando aqui, o secretário propôs, em outras palavras, que o futuro prefeito discuta com a cidade a mudança na planta de valores para que o IPTU seja corrigido e se passe de 170 milhões para 200, 250, sei lá o quanto for possível. Qual é, dos 10 candidatos, aquele que terá coragem de, nas suas propostas de governo, fazer essa propositura? Eu quero ver qual é, porque esta é uma proposta que ela é necessária, ela é real. Agora, ela não é nada antipática do ponto de vista do voto, da obtenção do voto, mas ela é necessária. Está acabando de dizer o secretário aqui, está acabando de mostrar. Qual é, dos 10 candidatos, aquele que vai ter coragem de propor isso como proposta de governo? Não é a alíquota não, não é mudar a alíquota, é a planta de valores. É a planta de valores, é mexer na planta. Significa dizer, reajustar os valores venais dos imóveis. Eu sou muito preocupado com a vinculação de receita, porque se discutiu muito no Brasil a desvinculação de receita da União. Mas receitas municipais ninguém discutiu desvincular, né? E eu estou vendo aqui que só educação e saúde dão uma mordida que é metade da receita. E quanto é que fica para o que tanto se discute agora, depois que se falou em Copa do Mundo e Olimpíada, mobilidade urbana? Quanto é que é reservado para isso? Então, eu acho que, sobre essa discussão aqui, eu acho que é importante não só falarmos do IPTU, mas o que é que eu tenho defendido, Arnaldo, é a discussão sobre o financiamento da cidade. Ou seja, isso passa por uma interlocução mais abrangente com os governos, né, federal e estadual, a repartição das políticas públicas com esses governos, ou seja, o efeito transbordamento, né? Charles Tybalt estuda muito esse processo, ou seja,
Você tem o eleitor que vota com os pés, ele vai ao encontro das cidades que oferece as políticas públicas. Fortaleza continua com um fluxo migratório muito grande, né? Apesar das políticas de interiorização, o fluxo migratório ainda é muito grande. Então, nós precisamos ter essa discussão. Controle de natalidade. Nós precisamos ter essa discussão, né? Aliás, uma das... Já caiu a natalidade, o problema agora é envelhecimento. Então, assim, nós precisamos ter essa discussão de como a cidade é financiada, do ponto de vista particionado entre os entes federativos, do ponto de vista da sua capacidade de alargar, né, os investimentos através do financiamento da sua receita tributária própria, né, onde você tem hoje à disposição os mecanismos de georreferenciamento, que constata que os edifícios construíram piscina, construíram quadra de futebol, ou você não tem mais terrenos, tem comércios, ou até não tem mais comércio, tem mais residência. Então você hoje tem um aparelho de georreferenciamento, né, que habilita a fazer os processos, analisar os processos. Em outras palavras, você está dizendo o seguinte: o cidadão que exige que ter limpeza pública, que é direito, deve exigir, iluminação pública, arruamento, quer dizer, calçamento, esgoto, para poder ter segurança, porque aí permite que a patrulha entre, de policiamento, o caminhão do lixo entre para recolher o lixo, a iluminação afugenta os bandidos. Este cidadão que exige, tem direito a esses serviços, ele precisa também se conscientizar da sua corresponsabilidade no financiamento desses serviços. Em outras palavras, é isso que o senhor está dizendo. Exatamente. E que é o desafio que se impõe para o próximo administrador fazer essa discussão com a cidade. Isso mesmo, isso mesmo. Ou seja, você alarga uma discussão do orçamento participativo. Você alarga a discussão sobre cidadania fiscal, né? Você não foca apenas no orçamento onde as pessoas vão e dizem, olha, as comunidades se organizam, a sociedade se organiza e diz, eu quero esse investimento, eu quero esse produto, eu quero esse serviço. Mas discutir também como é que se financia esses produtos e esses serviços. Então, só para complementar a questão da receita tributária própria, para não ficar sem a informação incompleta, nós temos também o ITBI, que nós arrecadamos 88 milhões em 2011, e tem um conjunto das taxas que aí compõem o que a gente chama receita tributária própria, que vai compor o grupo maior, que nós denominamos receita corrente líquida ou receita tributária disponível. Mas aí, nessa discussão que nós estamos tendo aqui, Arnaldo, nós temos dado uma contribuição, e eu queria deixar isso aqui registrado também, em nível nacional, para que os municípios tenham a melhoria dessa sua competência tributária e passem a ter uma discussão federativa com mais altivez em busca das suas receitas tributárias próprias, ao invés de ficar dependente de transferência constitucional. A Brasf, instituição que reúne o secretário de Finanças das capitais, a qual a gente está presidindo, a vice-presidente é a secretária Eduarda Della Rocque, do Rio de Janeiro. Nós levamos um projeto que foi discutido aqui em Fortaleza com o Lincoln Institute of Land Policy e o Ministério das Cidades, para que nós incluamos no artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal a obrigatoriedade de todos os municípios brasileiros fazerem a revisão dos seus cálculos, das suas plantas genéricas de valores mobiliários. E aí tira essa discussão que às vezes é partidarizada, que às vezes é inadequadamente, né, sofre um viés político e parte para uma questão técnica, para uma lei complementar, gerando esse processo. A Brasf também está dentro de uma discussão importantíssima no âmbito do STJ, defendendo o interesse dos 5.566 municípios, ao invés de basicamente 4 municípios que existem, que estão transferindo, as instituições financeiras estão transferindo o valor arrecadado do leasing para esses 4 municípios. E deixando os outros sem receber. E deixando os outros sem receber. Então, há uma discussão que nós estamos nos aprofundando tecnicamente para defender o interesse desses municípios. Deixa eu só, a produção já me informa que a gente tem que fazer um intervalo, eu quero deixar esse assunto para o próximo bloco, juntamente com a dívida ativa do município. Porque aí você entra a evasão de receita, através do LIS. Isso é evasão grande. Isso é evasão grande. Isso. Você tem ainda a elisão. Isso. A elisão, que é o não pagamento dos tributos devidos
porque existe no marco regulatório brechas e o grande empresário prefere pagar uma boa banca de advogado, né, para discutir na justiça do que recolher o tributo. Aí caracteriza a elisão de receitas. E pasme, senhores assinantes, bancos, arrecadam aqui, mandam para suas matrizes em São Paulo, não pagam o tributo, ISS, o leasing, que o senhor mencionou, cartório já paga? Estamos na briga. Uma Cartório, parte já está cartório que é a maior roubalheira no bolso do contribuinte. Se você entrar num cartório, você já paga para entrar nele, não paga tributo ao Mas município. tem água, café. Não paga tributo ao município. Pasme. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Hoje, com a participação do secretário de Finanças do município de Fortaleza, o doutor Alexandre Cialdini, discutindo quanto custa a cidade e de quanto a cidade dispõe para fazer jus às suas despesas. Motivo mais do que apropriado. Estamos abrindo essa semana uma série de 4 programas que vamos fazer sucessivamente. Estamos num período pré-eleitoral, onde pela televisão e pelo rádio, daqui a pouco o assinante começa a ser bombardeado de promessas, e não confundir promessas com propostas, é sutil, mas é uma diferença muito grande, né? A proposta é uma política pública viável, fundamentada em critérios objetivos, inclusive do financiamento. A promessa é aquela coisa que fica no campo das intenções abstratas e que muitas vezes quem a faz sabe que não tem condições de executá-la, que é para ludibriar o eleitor. É nosso dever aqui, numa emissora pública, canal universitário, levantarmos essa discussão. Quanto custa a cidade e a corresponsabilidade de todos os entes. Bom, no bloco anterior, o secretário, o senhor iniciou falando da questão da evasão de divisas, ou seja, de receitas, a partir dos grandes conglomerados financeiros, sejam os bancos, cujas matrizes estão lá em São Paulo, no Rio, onde quer, ou até mesmo na China, né? Seja pela elisão, né, de receitas, que são exatamente as brechas na legislação, no marco regulatório, e que para não se pagar, se paga bons advogados para não se pagar o tributo, e o município perde muito com isso, não é pouco. O leasing, você faz um leasing aqui, e quantas pessoas compram carros, tudo por leasing, e vai tudo... Motos, e não se paga um centavo ao município de Fortaleza. Não, só a moto, você não recebe o leasing e o motoqueiro se acidenta e o JF tem que pagar. Já tem essa. Ainda tem sim. E o JF tem que cuidar do motoqueiro todo quebrado, todo, né, um tratamento extremamente caro. Uma outra coisa inadmissível é cartório. Cartório não paga ISS. Agora, a cabeleireira que abre um salãozinho de beleza lá no Conjunto Ceará, o doutor Cialdini eficientemente já colocou a nota fiscal eletrônica lá e ela é obrigada a pagar o tributo. Aí o cartório, que é do parente aqui, do magistrado, de quem quer que seja, que é um resquício da capitania hereditária que se tem aqui ainda, que cobra tudo, da hora que você põe os pés, arrecada milhões e milhões, não paga um centavo de ISS, através da elisão, né? Aí está caracterizado, a brecha da lei entra na justiça e a justiça concede por razões óbvias pelos interesses. Secretário, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Quanto é que nós deixamos de arrecadar com o não pagamento de tributo e cartório, de leasing, de banco, enfim, só para citar esses 3 grandes aqui. Então, é importante salientar que esse tem sido um grande esforço nosso no âmbito da Abrace, para que nós possamos ter um processo de desconcentração dessa arrecadação e fortaleça o destino da prestação de serviço. Nós entendemos, no caso do leasing, se nós moramos na cidade de Fortaleza, nós pagamos o IPVA na cidade de Fortaleza,
o seu veículo é registrado e licenciado na cidade de Fortaleza, você tem uma operadora através da instituição financeira que reside aqui, tudo comprovou que o destino da prestação de serviço é aqui em Fortaleza. Não há lógica nenhuma ser transferida para Barueri, ser transferida para Osasco, ser transferida para Poá, ser transferida para São Bernardo. São essas 4 cidades que têm dominado a transferência do leasing. E o pior, Arnaldo, não é só o leasing que está acontecendo dessa forma. Operações de câmbio, já detectadas de forma muito eficiente e competente pela nossa auditoria, estão também migrando para a cidade de Osasco, porque é a sede lá do Bradesco. Não é? Então, nós estamos também atuando no âmbito do STJ, e aí há uma credibilidade muito grande. Nós temos 3 ministros, não é, no STJ que são cearenses, tenho certeza que vão entender, têm a sensibilidade de entender essa questão, porque ela é de natureza republicana, federativa, e na realidade a transferência que está acontecendo para essas especificidades, porque elas estão cumprindo um dispositivo constitucional, o dispositivo da Lei Complementar 116, que estabelece a alíquota mínima de 2%. E diga, esse será um ganho não para Fortaleza, mas para todos os municípios brasileiros, porque todos os municípios brasileiros onde se realizam essas operações estão deixando de arrecadar, porque essas 4 cidades mencionadas pelo secretário, onde estão as matrizes das empresas de leasing, é que arrecadam. Isso é absurdo. Hoje, Arnaldo, é indiscutível que pelo padrão que as capitais têm, pelas grandes cidades têm, as operadoras elas estão instaladas aqui em Fortaleza. Não há discussão sobre origem e destino para esse caso. Na realidade, a migração está acontecendo para se beneficiar da elisão que você bem falou. Quer dizer, não é só a guerra fiscal entre os estados, né? Um termo que foi cunhado pelo James O'Connor, que é um economista americano. É a guerra fiscal dos municípios também. Né? Então, esse é um caso que nós estamos atuando e aproveito até a oportunidade também para ressaltar o papel do STJ nesse processo. A relação também com o IPTU, que é uma discussão que nós estamos também levando para o Congresso. Os bancos, a briga com os bancos. E no caso dos bancos também, toda a lista que hoje é taxativa, a partir da Lei Complementar 116, nós temos que fiscalizar recorrentemente essas instituições, porque essa migração recorrentemente está acontecendo para suas matrizes. Ou seja, então, o banco que lhe emite um simples extrato para a sua conferência da sua conta, e que você precisa fazer um curso intensivo de pelo menos 3 meses para poder você entender. Contabilidade 10. Você poder entender. E que lhe cobra tudo como você sabe, não paga o tributo devido ao município de Fortaleza. Secretário. Nós estamos desenhando um projeto, Arnaldo, lá na Brasf também, tem uma Câmara Técnica discutindo isso aí é importante. Nós vamos ter a clareza e a transparência disso quando isso for para um nível de nota fiscal eletrônica. Ou seja, quando o contribuinte correntista tiver também no seu extrato o que é que ele está pagando de tributo àquela instituição financeira. Se conseguirmos isso, nós vamos ter a redenção dos municípios brasileiros. Nós triplicaremos o ISS, então. Nós iríamos aumentar bastante o ISS e o que é que eu tenho dito aqui? A nossa condução, como presidente dessa instituição, tem vindo ao encontro de que nós não estamos discutindo, não vamos discutir no aspecto simplista com o governo federal para aumentar só o FPM. A nossa discussão é bem mais abrangente. Nós queremos dotar os municípios de competência tributária para diminuir o grau de dependência das transferências, sejam elas constitucionais ou obrigatórias. Eu queria só fazer aqui dessa vez... As obrigatórias não são tão incômodas, né? As obrigatórias não são tão incômodas, as transferências claro, obrigatórias, porque são garantidas, são certas. Né? As voluntárias é que são problemáticas. Eu queria fazer só um contraponto aqui. Eu sou favorável a quase todas essas medidas que aumente a arrecadação municipal, porque tenho certeza que o municipalismo é fundamental em qualquer federação. A gente vive no município, né? Eu sempre insisto isso e gosto dessa matéria. Agora, a gente há de convir também que a carga tributária está muito alta brasileira. Não tá, o que é que existe? A gente precisa realocar melhor os tributos municipais, porque a gente arrecada pouco,
Como é que a gente faz essa correlação de precisa aumentar a arrecadação, mas a carga tributária geral do brasileiro está muito alta? Como é que a gente compatibiliza isso? Muito bem. Eu acho que esse programa, ele abre espaço para isso. Digamos que o total da carga tributária brasileira esteja transitando em 36%. Aliás, o que é carga tributária? É o somatório de todos os tributos num determinado período, dividido pelo PIB num determinado período, né, a preços constantes. Então, esse é o total da carga tributária. O que é que representa, digamos, a tributação patrimonial? O IPTU, especificamente, do total dessa carga tributária? 0,8%. 0,8%. 0,8%. Quanto é que representa a tributação patrimonial nos países desenvolvidos? 5, 7, 8%. Então, não é o IPTU o componente agressivo da carga tributária. A carga tributária do Brasil está concentrada na tributação indireta. Não, imagina você, Aquela que você não vê. se Fortaleza conseguisse arrecadar o ISS do leasing, ISS dos bancos, ISS dos cartórios, que o senhor não falou ainda. Por que cartório não paga? Por que cartório que nos cobra tudo, Está judicializado. até aquela água e aquele café que você toma no cartório enquanto você espera 1 hora numa fila para poder ser atendido? Por que não paga? Um cartório que te cobra absurdo para tu fazer uma simples transferência de um imóvel. Por que isso não paga? O serviço notarial, ele foi incluso como também serviço taxativo na Lei Complementar 116, quando dentre os 40 segmentos. Da edição da lei para cá, houve uma discussão jurídica completamente inadequada, ao meu ver, em que foi pacificada com o voto do ministro Joaquim Barbosa a favor da arrecadação, tendo como base de cálculo o valor arrecadado dos serviços notariais, né? Fortaleza ofereceu várias oportunidades para que os cartórios regularizassem suas situações. Alguns regularizaram, infelizmente outros ainda estão por regularizar as suas pendências com a cidade de Fortaleza. Só para termos uma ideia do quanto representa de prejuízo para o município essa evasão, ou seja, o leasing que vai para Barueri, para São Bernardo, enfim, para aquelas 4 cidades, os bancos que não pagam, os cartórios que não pagam, tem uma estimativa para a gente ter uma noção. O ISS hoje, o senhor me disse que nós arrecadamos quanto o ano passado? 455 milhões. Se tivéssemos cobrando desses setores aqui, banco, leasing e cartório, qual é a estimativa de aporte de recursos? Só para o telespectador ter uma ideia, essa pergunta do Arnaldo é importante. O estoque que está estabelecido, inclusive pela ABEL, Associação Brasileira de Leasing, agora para esse mês foi de 109 bilhões, o estoque de carteira, certo? Evidentemente que isso tem uma diluição entre os municípios, mas é um valor extremamente significativo. 109 bilhões só para esse próximo mês. 109 bilhões do Brasil todo. do Brasil Por mês todo. no Brasil inteiro. Mas É por mês. Do E é só Brasil, leasing. do Brasil inteiro. E é só leasing. É só leasing. E é só leasing. E muito desse leasing é concentrado em veículos, em automotores, mas você tem leasing para aparelhos odontológicos, aparelhos médicos de forma geral, né? A operação de arrendamento mercantil, você tem leasing para tudo. O crescimento desse segmento foi superior. Você tem leasing para imóvel. Isso. O crescimento desse segmento, até 2008, ele chegou a 626%. 626%. Houve um processo de decremento com a crise, mas ele agora está estável. Então, nós tivemos um crescimento aí nesse segmento de 6,26%. Eu não tenho dúvida, Arnaldo, se todos esses segmentos fossem pagantes, os municípios tinham condição de mais do que dobrar a sua arrecadação. Não tenho dúvida disso. A sua receita própria mais do que dobraria em Fortaleza. A sua receita tributária própria mais do que dobraria. Os municípios hoje, qual é a nossa receita? Qual é a nossa receita tributária própria hoje? Só em números redondos. Em números, em 1,2, né? 1,2 bi, 1,1 bi. Passaríamos, então, para 2,4 bilhões. Passaríamos para 2,4 milhões. Já imaginou o que é isso para uma cidade como Fortaleza? Os senhores já imaginaram? Que são recursos que estão se evadindo daqui para grandes empresas só aumentar os seus lucros. O total é 1,5, 2,4 seria então uns 26% por aí, 27, 28% a mais, né? A mais, exatamente. Ou seja, e outra, essas receitas, como bem disse o Arnaldo, são receitas frutas de um processo de guerra fiscal, de elisão fiscal.
nós não estávamos extraindo receita do consumidor Do final. consumidor final. Não. Ela Tá? já está aí. Ela é um dado, tá? Ele só está Seria uma migrando redistribuição de renda entre municípios, uma entre redistribuição de diferentes renda. municípios. Obviamente que as instituições financeiras iriam pagar a mais, porque a alíquota não era mais 0,26 inconstitucional, como é praticado em Barueri, era de 5%. Então, obviamente, isso aí. Certo? Então, assim, não é o consumidor final que iria pagar. Porque eles Eu já estou inclusive, pagando, o consumidor quando compra o leasing já está Exatamente. pagando. O dono do leasing é que não está retornando o recurso, não está repassando Então, Bauru para iria o atrair município. essas instituições porque quase que faz uma renúncia fiscal. não, ela faz a renúncia fiscal Sim, praticamente, mas não né? inteiramente, é quase inteiramente. Ela faz, quase É uma ela renúncia parcial isso. grande. Exatamente, muito grande. Secretário, só uma curiosidade que pode ser curiosidade de algum assinante também. A gente vê nos Estados Unidos, tudo tem um valor, mais o imposto. Ele vem destacado, você vê. Aqui não tem como ser assim também, não tem nenhum estudo para ser assim. Complicado. Você pagar, eu digo, você compra um tênis, quanto é o tênis? É $150. Aí você vai com $150, ele é, na verdade, 167, porque tem A alíquota do a imposto alíquota que do incide imposto em sobre cima. aquilo ali. Isso não é uma medida de educação, não é didático isso? Código Tributário Nacional, que é de 66, que criou todo o aparato que a gente tem hoje, né, de estrutura tributária, de competências tributárias exclusivas, estabeleceu esse procedimento e nós fomos um dos primeiros, né, a inovar com essa estrutura tributária que está aí. Entretanto, erramos na forma, ou seja, o imposto é cobrado por dentro. E aí nós não visualizamos esse tipo de cobrança. Tem que ter uma reforma tributária para mudar esse Dívida aspecto. ativa. Qual é a dívida que o município, que o Tesouro Municipal hoje tem para cobrar, para receber? Pelo balanço do município, nós estamos com um estoque de dívida ativa de em torno de R$ 1 bilhão. Aproximadamente 600 milhões de ISS e 400 milhões de IPTU. É importante lembrar, Isso dá Arnaldo. 20% da arrecadação anual. Isso, de exatamente. 5 O estoque bilhões. dá O estoque, É, estoque. é. Importante lembrar que a dívida ativa é toda a receita que foi prevista e lançada e não recolhida, não recolhida. arrecadada. Né? Então, o termo... Quem mais deve ISS aqui Nós no temos Ceará? ele Os é hotéis muito... continuam ainda os campeões, a rede hoteleira 5 estrelas, que quando você se hospeda lá para passar um fim de semana, você já paga lá na mais hora caro do mundo aqui e no tal. Brasil. A rede é a campeã. Os hotéis de continuam como grandes devedores, o sistema financeiro também continua como grande devedor, as operadoras de cartão de crédito também continuam como grandes devedores. Ou seja, os instrumentais que nós temos trabalhado e temos construído, Arnaldo, com certeza, se nós continuarmos com esse processo de avançar no que a gente chama de circularização dessas informações, o judiciário vai ser muito favorável à melhoria da qualidade da receita tributária dos Que municípios. sugestão o senhor dá para o futuro prefeito nessa perspectiva de continuar com esses mecanismos todos para se conseguir pôr as mãos desses recursos? Que sugestão o senhor dá para o próximo candidato, o próximo prefeito, aliás? O que ele teria que fazer para continuar essa ação? Ele terá que fazer. Nós temos uma base funcional muito qualificada. Felizmente, a gente conseguiu um processo, inclusive, de remuneração desses servidores que está bem no nível qualificado de mercado, digamos assim. Né? Fortaleza remunera, inclusive, melhor auditores do que outras cidades. Né? Continuar com esse processo de melhoria da qualificação do corpo funcional e ampliação da tecnologia, mas também investir muito em sistemas e na interlocução política com os governos federal e estadual. O governo federal poderia ajudar muitos municípios brasileiros disponibilizando as informações para melhorar o processo de ação fiscal. No próximo programa, esse programa já se esgotou, no próximo programa, já vou deixar como tema aqui, que o secretário virá novamente, que vai ser uma sequência de 4, despesa pública e dívida. Ou seja, qual é a despesa, vamos dissecar, rubrica por rubrica, quais são as despesas que Fortaleza tem hoje, com lixo, com hospital, enfim, com tudo, e a dívida do município. Com o serviço da dívida, né? Com o serviço da dívida, pois Por é, do quanto é que município. sai o serviço Será da o dívida? próximo programa, para que o assinante possa compreender. E eu desde já digo, ó, tem um dos candidatos prometendo construir um frotão desse aí.
O IPTU arrecadou o ano passado 170 milhões, né? E o IJF consumiu o ano passado 260. Tem os frotinhas, Tem ainda os frotinhas, Os Gonzaguinhas, os Hospital da postos de Mulher saúde e os 100 postos de saúde. Os postos de saúde, 102 postos de saúde. Como é que alguém pode prometer E tem a estrutura viária da cidade isto, tá? que vai ter que ter investimento nela. porque ela assinante, nós não temos entrando em uma outra colapso. pretensão, se não lhe dar informações e instrumentos para que você possa estabelecer critérios para a sua A escolha. vida como ela é, essa série, né? A vida como ela é. Isso daí. Bom, secretário, muito obrigado. Com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET. Agradecendo aos professores Rui Martinho Rodrigues e Rômulo Leitão, que nos ajudaram aqui, e ao secretário que compareceu, e que vai comparecer por mais 3 programas, viu, secretário? Né? Isso é uma prestação de serviço à população. A você, assinante, um convite para um próximo Visão Política. Muito obrigado e até lá.